Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e hoje nós vamos falar um pouquinho de permutação. Este é o assunto, pessoal, da primeira semana aí do seu PET volume 2 e você vai precisar aprender ele aqui para então resolver as atividades. Pessoal, o que é permutação? Permutação é a troca de posição formando sequência diferente. Por exemplo, pessoal, eu tenho aqui as letras A, B e C. Se eu começar a trocar essas letras de posição, eu vou formar sequências diferentes. Veja, eu tenho aqui ABC, que é a mesma que está aqui em cima. Se eu trocar o B e o C de posição, vai ficar ACB, BCA, BAC, CAB e CBA. Note que todas as sequências aqui são diferentes uma da outra. Então, permutação é trocar elementos de posição, fazendo com que surja nova sequência diferente, ok? Só que assim, a permutação estuda a quantidade de sequências diferentes que aqueles elementos são capazes de formar. Por exemplo, 3 elementos aqui são capazes de formar 6 sequências. Ok, pessoal? Pessoal, quando eu tenho um número de elementos muito grande, eu preciso então usar a fórmula para contabilizar a quantidade de possibilidades numa permutação daqueles elementos. Para isso, pessoal, nós vamos usar a fórmula permutação de n elementos é igual n fatorial. Isso daqui a gente fala permutação de n, que é o Pn, e esse n com esse símbolo de exclamação a gente fala fatorial. Antes de eu mostrar para vocês aqui um exemplo, pessoal, eu tenho que mostrar o que é um fatorial. Então a gente lê aqui, n fatorial. Esse n vai ser um número maior igual a 1. Então o que é esse fatorial, pessoal? Esse fatorial, quando ele aparece na frente do número, significa que aquele número vai ser multiplicado com os seus antecessores até chegar em 1. Por exemplo, pessoal, nós temos lá a letra ABC, não foi isso? A letra A, B, C. Aquelas letras me geraram 6 possibilidades ou 6 novas sequências, não foi isso? Agora, como é que eu sei que elas vão me gerar 6 sequências diferentes? Através da permutação. E como é que eu faço para usar a permutação? Eu jogo na fórmula, permutação de 3 elementos é igual 3 fatorial. Resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, O que é 3 fatorial? 3 fatorial é você multiplicar o 3 com os seus antecessores até chegar no 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1. A resposta disso daqui, pessoal, vai ser 6, a mesma quantidade que nós contamos lá, certo? Então, agora que você já sabe como usar a fórmula, vamos fazer juntos aqui para vocês então aprender. Pega um caderno aí e dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, depois você volta aqui, pode ser? Então, vamos lá. Deu a pausa? Agora que você retornou, nós vamos ter o seguinte. Coloquei aqui a fórmula para você não esquecer. E nós vamos permutar 5 elementos. Como é que a gente permuta mesmo 5 elementos? P de 5 é igual a 5 fatorial. Nós vamos resolver isso daqui. Vai ficar como? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o 5 multiplicado com os antecessores até chegar em 1. Pronto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então aqui, pessoal, se você tiver 5 elementos e trocar as posições entre eles, você pode obter 120 sequências diferentes. Legal, né? Vamos aqui agora. E 2 elementos? Permutação de 2 é igual a 2 fatorial, que é esta fórmula aqui, tá? Muito bem. Como é que a gente resolve agora 2 fatorial? 2 fatorial. Nós vamos aprender que é o 2 multiplicado com o seu antecessor até chegar no 1. Então, 2 vezes 1. A resposta é 2. Então, de fato, pessoal, nós podemos perceber que 2 elementos só pode gerar 2 sequências. Por exemplo, se eu tenho aqui o elemento AB, eu só posso ter aqui uma nova sequência BA. Ou é AB ou é BA. Certo? Pronto. Então, vamos agora para outro exemplo aqui. 4 elementos. Você vai jogar na fórmula também. P4 é igual a 4
fatorial. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos então resolver isso daqui. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A resposta, pessoal, vai ser 24, ok? Bem, pessoal, outra coisa que nós vamos ver lá é a permutação de palavras. Ou seja, quando a gente troca aí as letras de um nome de lugar. Pessoal, esse processo recebe o nome de anagramas. O que é anagramas? É a troca de posição de letras de um nome, formando nova palavra com ou sem sentido. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra vida. Se eu trocar aqui as letras de posição, eu posso então formar um nome com sentido ou sem sentido. Por exemplo, veja aqui, ó. Se eu colocar aqui essa disposição de letra, eu vou formar um nome com sentido. D-A-V-I, Davi. Agora eu poderia também formar um nome sem sentido aí. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó. E aí? O que seria Vaide? Não tem aí um sentido para essa palavra. Eu acho que nem exista, né? Poderia ainda fazer assim, ó. D-V-I-A, ok? Então assim, nós podemos fazer palavras com sentido ou sem sentido. Isso chama anagrama. Anagrama é a troca de letras de uma palavra, formando nova palavra com ou sem sentido, ok? Agora, pessoal, quantos anagramas, ou seja, quantas possibilidades diferentes um nome proporciona? Ou seja, se eu trocar aqui todas as letras de posição, de quantas maneiras possíveis diferentes eu posso formar nome aqui com ela? Para isso, nós vamos usar a fórmula de permutação. Você conta as letras, ó, 1, 2, 3, 4, e você joga na fórmula. Permutação de 4 elementos é igual 4 fatorial. E aí, resolvendo, nós já aprendemos que o fatorial nós vamos multiplicar pelos seus antecessores até chegar em 1, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, pessoal, vai dar 12, 12 vezes 2, 24. Então, com a palavra vida, nós podemos formar 24 anagramas, ou seja, 24 novas palavras com ou sem sentido, ok? Muito bem, agora uma observação. Esta palavra vida, as 4 letras são distintas, ou seja, são diferentes. Quando nós temos o nome e aparece repetições de letras, aí o processo é um pouquinho diferente. Acompanha comigo. Então, permutações com elementos repetidos, pessoal. Nós temos aqui a palavra xixi. A palavra xixi, pessoal, nós temos 2x e 2i. Se eu fosse permutar todo este nome aqui, eu teria essas possibilidades aqui, ó. xi, xi, xxii, iixx, ixix, xix e xxi. Se a gente contar aqui, a gente tem 6. Se a gente jogar aqui na fórmula, seria 4 letras. Então seria P de 4, que seria 4 fatorial, e nós chegaríamos num resultado igual a 24. Mas por que aqui só deu 6, pessoal? E aqui na fórmula deu 24? Porque os elementos são repetidos. Ó, eu tenho 2x e eu também tenho 2i. Então, neste caso aqui, eu vou ter que usar a fórmula de permutação com elementos repetidos. Então, nós vamos ter aqui, ó, PNK igual a n fatorial sobre k fatorial. Essa será a nova fórmula. O que vai ser o K? O K é o número de repetições. Como assim? Veja lá, ó. Nós vamos ter P de 4 elementos. Nós vamos ter 2x, a gente coloca aqui no lugar do K. 2 vezes, nós vamos ter 2y, a gente coloca 2. Se fosse um nome maior com mais letras, a gente ia colocar as repetições, ok? Pronto, resolvendo isso aqui, a gente vai fazer assim, ó. 4 fatorial dividido por K fatorial. Nós temos 2 e 2. Então vamos colocar 2 fatorial vezes 2 fatorial. Você coloca quantos tiver, ok? O que você vai fazer agora? Você vai fatoriar o de cima até chegar no maior de baixo. Como os dois aqui são iguais, até chegar em um deles. 4, 3 e 2 fatorial. Por que eu vou parar aqui? Porque eu tenho um embaixo igual a esse daqui, ok? Então, 2, eu vou fatoriar 2, 2, 1. Já o outro aqui, pessoal, eu não vou fatoriar. Por quê? Porque eu vou eliminar, ó. Ok? Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, 12, que dividido por 2 vezes 1 é 2. O resultado vai ser 6. Pronto, chegamos na mesma quantidade. Viu? Então, quando os elementos são repetidos, você vai usar esta fórmula. Vai pegar o n fatorial e dividir pela quantidade de repetições em fatorial e multiplicando aqui, ok? Então, produto das repetições em fatorial. Pessoal, então ainda existem as permutações com restrições. O que é que isso significa, pessoal? Significa o seguinte: eu quero permutar aqui a palavra calor com a letra AL sempre juntas nessa ordem. Pessoal, se eu quero que essas duas letras fiquem juntas, eu vou transformar elas em apenas um dígito.
Então, a L agora vai passar a ser um dígito. A palavra calor tinha 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai ter o C, 1, o AL, 2, o O, 3 e o R, 4. Se eu permutar os 4 elementos, agora nós vamos ter, ó, permutação de 4 elementos vai ser 4 fatorial. E aí nós vamos chegar em 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui, pessoal, vai dar 24. Poderia fazer uma outra pergunta, pessoal. E se caso eu quisesse AL juntas, mas não necessariamente nessa ordem? Ou seja, você ia multiplicar por 2. Por quê? Porque pode vir AL ou pode vir LA. Ok? Já que elas poderiam estar juntas sem ordem específica, tá ok, pessoal? Outro detalhe, se eu falasse eu quero o total de anagramas da palavra calor que comece com a letra C. Então, o que comece com a letra C, ó, você vai sempre fazer isso, ó. A palavra calor tem 5. Para começar com a letra C, só vai ter uma possibilidade, porque só existe um C aqui. Quando você usa a letra C aqui, vai sobrar 4 letras, e essas 4 letras vão permutar, vão trocar de lugar entre si. Então, você vai ter aqui, ó, 1 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o resultado vai ser 24. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixe aí nos comentários que eu possa estar auxiliando você, tá ok? Então, até a próxima. Tchau, fique com Deus. Não esqueça do like e também de se inscrever no canal. Tchau.